Boa noite. No Jornal Rio Doce de hoje vamos receber o Walter Andrade, que é jornalista, ator e produtor cultural. Boa noite, Walter, tudo bem? Boa noite, Davi. Boa noite a todos os ouvintes, telespectadores, da TV Rio Doce. É um prazer estar aqui com vocês. Então, Walter, para dar continuidade no assunto, dar início no assunto, na verdade, vamos falar um pouco sobre o livro que você lançou recentemente, falando a história sobre um suposto cara que foi abduzido por extraterrestres. Fala um pouco pra gente aí sobre o interesse nesse assunto, como que surgiu? Pois é, esse caso, ele é a abdução de um marceneiro aqui de Governador Valadares, marceneiro Plínio Bragato, que trabalhava no Pico do Ibituruna e supostamente teria sido abduzido em dezembro de 96. Esse caso completou agora, em dezembro do ano passado, 25 anos. E eu era jornalista, sou jornalista e atuava no jornal aqui, um jornal que foi extinto, o jornal Bom Dia Leste, e a gente deu cobertura para o caso, participamos da entrevista coletiva, depois conversamos individualmente com o seu Plínio Bragato. É um caso que sempre chamou muita atenção. Na época, trouxe a Valadares vários especialistas sobre OVNIs, pesquisadores sobre OVNIs, trouxe uma equipe também da Universidade Federal de Brasília, Valadares, para pesquisar, para investigar o caso. Então, o caso teve uma repercussão nacional. Na verdade, esse caso, da forma que aconteceu, sempre deixou a gente muito curioso, foi intrigante as circunstâncias em que aconteceu, que ele teria sido abduzido aqui no Pico da Ibituruna e horas depois ele foi encontrado na cidade de Montes Claros, que é mais de 500 quilômetros de distância de Valadares. E tudo aconteceu à noite, no início da noite. Então, assim, mesmo se ele tivesse muita grana, tivesse recursos para chegar com esse curto espaço de tempo em Montes Claros, ele precisaria de um helicóptero particular, alguma coisa nesse sentido, um jatinho. Então, assim, o caso foi muito curioso, sabe? E aí, depois que ele veio, ele foi trazido de Montes Claros para cá. E aí a gente deu cobertura, conversou com o delegado de polícia que atendeu ele lá em Montes Claros, conversou com várias pessoas e aí publicamos o caso junto com todos os veículos de comunicação da época. A própria TV Rio Doce também publicou esse caso, as outras emissoras. No Brasil inteiro essa repercussão foi muito efervescente, sabe? E eu, na verdade, eu confesso que eu não tinha pretensão de fazer um livro. Só que na medida que você vai contando essa história para uma pessoa, para outras pessoas, nossa, que fato inusitado, por que não contar, narrar essa história no livro? E aí, em 2017, aconteceu um fato que também me chamou muita atenção. Embora eu não seja pesquisador sobre esse assunto, mas eu tenho um particular interesse nesses assuntos sobre abdução, sobre vida em outro planeta e tal. E aí, o que acontece? Nós descobrimos em 2017 que uma operação que tinha acontecido pelas forças militares do Brasil, chamada Operação Prato, que foi uma operação criada pela Aeronáutica exclusivamente para investigar um caso de abdução, alguns casos de abdução que tinham acontecido no estado do Pará. Esses casos tinham sido tratados de forma secreta durante muitos anos. Então uma situação igual a essa já passou... Semelhante à de Valadares. Entendi. Só que as forças militares da época criaram uma operação exclusiva para fazer as investigações. Isso aconteceu nos anos 70. Quando foi em 2017, toda a documentação investigada por essa operação, denominada Operação Prato, veio à tona. A Aeronáutica encaminhou os documentos, os relatórios, imagens, vídeos, vários documentos secretos, encaminhou para o Arquivo Nacional. E aí nós tivemos acesso a esses documentos, sabe? Aí o que ocorre? Isso me motivou ainda mais a escrever o livro. Qual que é a principal mensagem que o
que o livro passa assim para os leitores? Na verdade, o livro ele não é ficção. O livro é uma reportagem, especificamente falando. A gente trata o livro como uma reportagem, onde nós fizemos uma série de entrevistas com todos os envolvidos. Sim. Entrevistamos os especialistas que vieram a Valadares, entrevistamos o próprio Plínio Bragato na época, recuperamos a entrevista que a gente tinha feito com ele, entrevistamos as pessoas que estiveram com ele poucas horas antes da abdução, e entrevistamos o delegado de polícia, que era o delegado de vigilância geral lá de Montes Claros, e que teria recebido o caso, feito os processos de investigação do caso, inclusive foi que fez contato com Valadares para que as pessoas daqui o recolhessem, né, recebessem o Plínio Bragato aqui em Valadares. Então, na verdade, não tem uma mensagem, eu não tenho a pretensão de afirmar no livro que a abdução aconteceu ou que a abdução não aconteceu. A minha pretensão é apresentar os fatos conforme os relatos que a gente obteve. Entendi. E o próprio leitor é que vai fazer vai tirar seu juízo de valor sobre aquele caso. E aí não só sobre o Plínio, a gente conta no livro também uma série de outros fatores que aconteceram. Por exemplo, 3 dias antes da suposta abdução do Plínio, a cidade de Conselheiro Pena, aqui do lado, organizou um congresso para discutir sobre OVNIs. E no mesmo ano, em 96, aconteceu talvez um dos mais divulgados casos brasileiros, que foi, né, o caso do ET de Varginha, que aconteceu exatamente no mesmo ano. E a verdade é que os anos 80 e os anos 90, nós vivenciamos uma série de fenômenos sobrenaturais, com supostas abduções, com avistamento de objetos voadores não identificados no céu. Então, toda essa circunstância nos motivou ainda mais a escrever o livro, a pesquisar sobre o assunto. Walter, então assim, a gente vai encerrar agora o primeiro bloco. Muito obrigado pela sua participação. Vamos chamar o intervalo e no próximo bloco a gente vai dar continuidade falando sobre o filme. Ok, eu queria só, antes de encerrar, convidar todos para o lançamento, que vai ser na quinta-feira, vai ser às 20 horas no Espaço Gourmet da nossa clínica. Né, o livro já está sendo vendido, né, pelo site da editora, que é de São Paulo, a Ópera Editorial, pelo endereço www.operaeditorial.com.br ou pelo Instagram da editora, @operaeditorial. É isso. Muito obrigado pela participação. O Jornal Rio Doce volta em instantes.